O meu amigo deputado federal Marcos Polon, um dos homens mais fortes da nossa política atual, veio tomar o nosso cafezinho. Bom dia, Polon. Bom dia, B, bom dia, Índio, bom dia, GG. Bom dia a todos que nos ouvem essa manhã maravilhosa de segunda-feira. Uma satisfação poder estar aqui mais uma vez com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigado. Polon, essa briga do Moraes com o Elon Musk, que vai acabar no quê? Ou não vai dar nada? Não, isso aí vai ter repercussão, está tendo repercussões internacionais muito importantes. Até agradeço muito você me permitir fazer esse comentário. Vindo para cá, ouvir seu editorial. E acho fundamental a gente lembrar as pessoas do que aconteceu e do que está acontecendo. O Elon Musk, até agora, ele de efetivo, ele não fez absolutamente nada. Ele questionou o Moraes. Por que ele tinha essa postura com tanta censura, porque ele estava censurando tanto o Brasil, e disse que divulgaria as ordens que o Twitter recebeu, o arquivo do Twitter, e por isso criou-se toda uma celeuma. O Supremo reagiu na pessoa do Alexandre de Moraes, batendo de frente com o Elon Musk, ameaçando, colocando ele no inquérito da fake news como réu, e também ameaçando prender os funcionários do Twitter. Importante pontuar, para você que está nos ouvindo, é que o inquérito da fake news ele existe há mais de 3 anos, e inquérito, B, você sabe disso, é um jornalista muito experiente, ele tem que apurar um fato certo. Pô, você bateu no meu carro, criminosamente, isso é um fato. Eu vou abrir um inquérito com um tempo determinado, vou ver aquele fato. Não tem fato inquérito da fake news. Pior que isso, não tem autores determinados. Hoje, se você falar alguma coisa aqui na rádio que o Alexandre de Moraes não gostar, você vai pro inquérito da fake news. Me joga pra dentro. E pior que isso, lá no aeroporto ele bateu boca na fila com o cara foi pro inquérito da fake news. E nenhum advogado do Brasil teve acesso aos autos. Isso aí é uma afronta ao Pacto de São José da Costa Rica, isso é um desrespeito aos direitos humanos fundamentais básicos. Então o próprio inquérito das fake news, ele é um absurdo, é um resquício, ou um aceno de uma ditadura. Eles usam medidas cautelares antecipadas para começar a punir as pessoas antes de qualquer julgamento. E era exatamente assim que em 64, na ditadura militar, que os órgãos de repressão funcionavam. Eu abri um inquérito contra você sem nada e te prendia cautelarmente, gerava uma série de prejuízos. Esse é um dos problemas do inquérito da fake news, de fato que não existe. E o pior, sabe qual que é o crime que é procurado se elucidar no inquérito das fake news? Nenhum, porque não existe crime de fake news no Brasil. Não existe crime. Eu escutei seu editorial e você falando, olha, o Elon Musk tem que respeitar as leis do Brasil, o Brasil é soberano, e ele está respeitando. Quem não está respeitando é o Alexandre de Moraes, porque não existe crime de opinião no Brasil. Você pode falar o que você quiser de quem você quiser, menos do Alexandre de Moraes. E a gente começa a perceber, B, que nós estamos vivendo uma ditadura quando você vê que existe alguém que você não pode falar mal. Então, por exemplo, tem um editorial seu aqui que o cara senta o pau em mim, me chama de bandido, de miliciano, de traficante de arma, cretino e mais um monte de outros adjetivos. E eu nunca falei nada. Você está falando do Sérgio Cruz? Exatamente. O máximo que pode acontecer é ele responder eventualmente por alguma dessas coisas que eu nem fiz, porque eu sou favorável à liberdade de expressão. E eu acredito que ele perdeu a mão, acho que ele está inventando um monte de inverdades, mas ele faz isso com essa liberdade porque ele sabe que ele não vai preso no mesmo dia. Agora eu desafio qualquer pessoa que hoje tenha coragem de fazer um editorial contra o Alexandre de Moraes com os mesmos adjetivos que o Sérgio Cruz fez contra a minha pessoa. Por quê? Porque vai pra cadeia. B, nós temos um deputado federal que foi preso em exercício do mandato por ter gravado um vídeo. Vou repetir, não existe crime de opinião no Brasil, não existe crime de fake news no Brasil, e um deputado federal foi preso durante o exercício do mandato por ter gravado um vídeo, só isso. E sendo que você só pode prender deputados federais em flagrante delito, conforme o artigo 53 da Constituição. E mais que isso, ele recebeu o perdão do presidente Bolsonaro, o Supremo cassou esse perdão e condenou ele a mais de 9 anos, quase 10 anos de prisão por ter gravado um vídeo.
E piora, quando você tem acesso a essas informações, a Folha de São Paulo acionou o Tribunal Superior Eleitoral pedindo as decisões que mandaram derrubar conteúdo da internet. Isso é obrigatório pelo princípio da publicidade que está no artigo 37 da Constituição Federal. Essas decisões têm que ser públicas. E eles se recusaram a dar essas informações. E pela lei da transparência, eles eram obrigados a dar. Então ninguém tem essas informações. E as informações que o Elon Musk ficou de divulgar são de quais ordens eram essas. E o pior, as ordens vinham do TSE e do Supremo falando assim, derruba e não fala que foi ordem judicial. Fala que é política da plataforma. Tanto que hoje caiu a página de um partido político de Portugal e os deputados portugueses suspeitam que é uma dessas ordens misteriosas do próprio Alexandre de Moraes, atingindo até o país de Portugal. Então, o que o Elon Musk fez efetivamente é simplesmente dizer o seguinte, olha, o Twitter não vai respeitar esse sigilo absurdo, ilegal, que vocês querem impor, e por que ele ainda não publicou nada, e por que ele ainda não reabilitou nenhuma conta? Ele não reabilitou nenhuma conta e não publicou nada. Por quê que ele fez isso? Porque houve uma ameaça direta do Alexandre de Moraes de prender todos os empregados dele. Aí o responsável legal pelo Twitter no Brasil já renunciou, mas há o risco de prender o cara da CLT. Vamos supor, você começa a falar mal de mim aqui, eu falo, vou prender o índio. Vou prender o índio. É mais ou menos isso, não é exatamente isso que ele está fazendo. E o que o Elon Musk fez foi jogar luz nisso aí e dar repercussão internacional. Então antes, quando a gente ia para o Parlamento Europeu, tratar de algum problema aqui, você tinha que convencer o deputado do Parlamento Europeu que era grave, que era importante e que tinha repercussões para o seu país. Dessa vez nós fomos até lá, eu cheguei ontem de Bruxelas, você chegou lá, nós chegamos lá, todos os parlamentares queriam saber o que estava acontecendo. Falaram, não, mas é verdade isso? O que está acontecendo? E nós temos jornalistas que estão exilados, nós temos uma juíza que foi expulsa da magistratura e está com as contas todas bloqueadas por conta de opinião. Nós temos pessoas presas por crimes de opinião e outras tantas que foram presas em bloco, com mais de 1.000 pessoas, sem sequer individualizar a conduta. Busca e apreensão feita na casa de deputado, sem nenhum fato atribuído a ele. Imagina, amanhã, 6 horas da manhã, sua porta é arrombada e você perguntou, sendo acusado do quê? Aí o policial fala, é segredo de justiça. Por nada. É isso que a gente está vivendo no Brasil. Esse terror, tem deputado com medo de usar a tribuna. O Nicolas solicitou informações a respeito dessa situação do Twitter. O Barroso indiciou o Nicolas por conta de um discurso que ele fez na ONU há mais de um ano atrás. Então a situação do Brasil é extremamente grave, nós não estamos tendo mais liberdade de expressão e quem duvida de mim, eu faço um desafio, pega e faz um vídeo esculachando o Alexandre de Moraes para você ver o que vai acontecer, doutor, você vai em cana. Me explica uma coisa, o senhor falou a respeito da falta de liberdade, das providências que a justiça toma, né? Mas eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o caso do Brazão. Ótimo. Que o Brazão é acusado, só para pontuar, o Brazão é acusado de ter mandado matar, aliás, são dois... A vereadora Marielle. Um deputado federal... Essa é a primeira observação que eu ia colocar, que tem dois Brazão, tem o Brazão e o Brazinha. O Brazão, deputado federal, que está em cana, aliás, é hóspede da penitenciária federal, eu acho que daqui de Campo Grande, e o irmão dele, conselheiro do Tribunal de Contas. Isso. Que também deve estar preso, eu não sei se em Brasília ou em Rondônia, me parece. Certo, eu não sei. E o senhor votou para que ele fosse solto. Como é que é isso? Não foi bem assim. É bem mais complexo do que parece. Para nós. O negócio é o seguinte. Primeiro, a primeira observação, são dois brasões. O brasão do TCE e o brasão deputado. Presta bem atenção nisso aqui. Em 2019, houve uma delação premiada dizendo que o brasão do Tribunal de Contas era o responsável pelo assassinato da Marielle. Certo? Toda a estrutura do governo estadual do Rio de Janeiro, que era contra o Bolsonaro, deu um jeito de segurar isso aí para poder falar que foi o Bolsonaro que estava envolvido nisso. E ficaram 4 anos batendo nessa tecla, dizendo que o Bolsonaro estava envolvido nisso. Você lembra disso? Todo mundo lembra.
Pois muito bem, o Bolsonaro tentou federalizar isso aí para a investigação federal, porque viu que estava travando na estadual, inclusive o próprio delegado responsável pela investigação estava envolvido. E muito bem, agora requentaram mudou os investigadores e foram para cima dessa delação de, repito, 2019. E aí tirou da conta do Bolsonaro. A delação diz que o brasão do TCE, que é o mandante, e a investigação diz que possivelmente o irmão dele pode estar envolvido. Para poder levar para o STF, o que o Alexandre de Moraes fez? Colocou os dois como mandantes e mandou prender todo mundo. Foi isso que aconteceu. Então veja, 2019. O que acontece? Nós da direita no parlamento, que são aproximadamente 120, 110, 120, às vezes 130 deputados, estamos desde o começo do mandato defendendo o respeito à Constituição, a observação da ordem democrática e, principalmente, combatendo esses abusos do Alexandre de Moraes. Então, se você pegar o artigo 53 da Constituição Federal, e o primeiro voto que eu dei nisso aí foi na CCJ, que eu sou membro titular da CCJ, ele diz que o parlamentar ele tem imunidade e, desde a expedição de diploma, os seus membros não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. O crime aconteceu há mais de 4 anos. Essa mesma delação há mais de 4 anos. Aí eu te pergunto, houve flagrante de crime inafiançável nesse caso? Não. Não. Então a Constituição não alberga isso aí. Ponto. Então quando eu voto na CCJ, eu voto pela constitucionalidade do relatório. E o relatório era inconstitucional porque desafiava isso aqui. Então, pelo mesmo motivo que nosso grupo lá atrás, eu não era parlamentar, mas faço parte do mesmo grupo, votou contra a prisão do Daniel Silveira, nós mantivemos o mesmo voto agora. Agora a questão é a seguinte, essa é a afirmação jurídica. Você pode pensar assim, bom, mas politicamente é um erro porque vocês se expuseram votando a favor de um bandido. Esse é o ponto. É o que eu ia perguntar para o senhor. Isso. O senhor tem uma ideia do quanto o seu voto repercutiu negativamente perante a população do país? Não vou nem falar do Mato Grosso do Sul, sim, mas a questão é a seguinte, Bê, isso é muito importante pontuar. Eu estava em missão internacional e eu poderia muito bem não ter votado, eu não ia sofrer nenhuma sanção. Eu estava em missão internacional. Então eu ia abster, falar, não votei, e levar no sabonete, que nem o pessoal da política antiga, da velha política, gosta de fazer. Só que quando eu fui candidato, eu assumi um compromisso com a população sul-mato-grossense que eu andaria 100% junto com o presidente Bolsonaro e com o que ele determinasse. Se você olhar, toda a oposição votou em bloco por isso, toda a oposição, inclusive o Eduardo Bolsonaro. Então o primeiro motivo de eu ter votado é a minha fidelidade com o presidente, cumprindo aquilo que eu fixei lá atrás. Essa fidelidade não dá liberdade, não deixa vocês fazer o que realmente o povo espera que seja feito? B, nós passamos aqui quase 8 anos criticando uma senadora por ter traído o presidente. Então, se eu for criticado por ser fiel demais ao presidente, eu aceito a crítica. Se isso custar capital político, eu aceito a crítica. Se as pessoas começarem a não gostar da minha posição porque eu sou fiel demais ao Bolsonaro, eu aceito a crítica. Eu fui eleito com essa plataforma, eu não estou enganando ninguém. É exatamente aquilo que eu me comprometi a fazer. Esse é o primeiro ponto, esse é o ponto político. Agora nós temos o segundo ponto. Seria muito hipócrita da nossa parte passar mais de um ano defendendo a aplicação da Constituição e se eximir de votar num caso declaradamente inconstitucional, onde tem um declarado abuso de poder do Alexandre de Moraes, porque a gente não gosta do paciente, do cara que está preso lá. Vamos chamar ele de paciente. Eu não sei quem que é o Brasãozinho, nem o Brasãozão, não tenho contato nenhum, o pessoal é lá do Rio de Janeiro, mas o que eu sei te dizer é o seguinte, a Constituição foi desrespeitada e em mais uma decisão, o Alexandre de Moraes extrapola esse poder. Se nós não buscarmos a limitação desse poder, amanhã qualquer deputado vai sair preso da tribuna por ter falado qualquer coisa que ele não gostou. Então, não, mas esse é um caso diferente. A defesa, isso daí é crime de morte. Não, o crime é grave, o crime é assombroso, tanto que agora o procedimento correto qual seria? Ele vai para o Conselho de Ética, ele é cassado, depois é julgado e preso. Então eu sou membro titular do Conselho de Ética da Câmara. O senhor vai votar? Eu vou votar pela cassação, porque esse é o devido processo legal, B. Não adianta eu pegar e fazer discursos, sem discurso defendendo o devido processo legal, e a hora que vem para eu votar, eu pegar e ficar com medo da repercussão do voto e trair aquilo que eu estou defendendo há mais de um ano.
Então eu, como advogado com mais de 20 anos de profissão, professor de Direito Constitucional, dando de face com uma decisão em que o Alexandre de Moraes vilipendia o texto constitucional e vilipendia uma prerrogativa do Congresso, porque esse direito não é do Brasão, esse direito é de todos os parlamentares. E quando você fragiliza, ali você fragiliza todos os parlamentares. Então o crime é absurdo, o crime é hediondo, tem que ser investigado, se provado tem que ser severamente punido. Agora, o que eu não posso é, por conta da hediondez de um crime, referendar um outro ato criminoso, que é o desrespeito à Constituição Federal. E no avanço ditatorial que nós estamos observando no Brasil, a Constituição vem sendo muito atacada, muito vilipendiada. Nós precisamos colocar um freio de arrumação. Então o que acontece? Se você olhar, o voto do Eduardo Bolsonaro foi assim, o voto de toda a direita do Brasil no Congresso foi assim, não pelo Brasão. Ninguém está nem aí com o Brasão, ele que faça a sua defesa e se vire lá na ponta. Tanto que eu já adianto você que, com os termos do processo de cassação, que eu já os conheço, vou votar favoravelmente pela cassação do mesmo. Mas é um voto em defesa da Constituição Federal, do devido processo legal e principalmente da manutenção das prerrogativas, porque hoje é o Brasão, mas ontem foi o Daniel Silveira. E amanhã pode ser o Nicolas, pode ser eu, pode ser o Eduardo Bolsonaro, porque o maior temor que nós tínhamos lá na Europa, em denunciar o que está acontecendo aqui, e os europeus ficaram extremamente estarrecidos com a realidade do Brasil, com o nível de censura que nós estamos vivendo, e praticamente a extinção da liberdade de expressão, o nosso maior temor era chegar no aeroporto de volta e ser preso pela Polícia Federal na chegada. E não é uma elucubração, não é uma fantasia, isso é um fato que nós estamos sujeitos. Nós tivemos, o pessoal teve um Washington algumas semanas atrás, eu por conta de envolvendo questões de saúde tive que cancelar minha passagem, mas estaremos posteriormente em Washington levando essas denúncias, porque a estrutura institucional do Brasil hoje não tem um método para poder limitar essa exacerbação, esse exagero de poder do Alexandre de Moraes. Então a gente está apelando para as cortes internacionais, está apelando para as forças de outros países para poder colocar isso aqui. Para você ter uma ideia, na Venezuela houve a imposição do voto auditável. Aí eles prenderam toda a oposição. Nós lutamos pelo voto auditável no Brasil aqui também. E com esse parlamento não vai ter. Então, uma das pautas que eu levo, até fui motivo de chacota semana passada, é a questão do voto auditável. Se a comunidade europeia exigir isso aí do Brasil, se os Estados Unidos exigirem isso do Brasil, nós teremos votos auditáveis. O que é bom para todo mundo, porque aumenta o nível de segurança do processo eleitoral. Então, perceba, a razão do voto, a gente poderia muito bem ter se abstido de votar. Não votou porque estava fora em missão oficial. Só que com que possibilidade eu teria de manter um discurso pró-devido processo legal, se na oportunidade que eu tive, eu não votei por covardia. Então isso prova, B, que a direita, ela não vota conforme o freguês. Eu gosto do B, vou votar favorável dele, eu não gosto do índio, vou votar o pau no índio. Não, os votos são jurídicos. Por isso todo mundo votou. Do mesmo jeito que votamos contra a prisão do Daniel Silveira, e falo votamos porque eu faço parte do mesmo grupo, votamos contra a prisão ilegal do deputado Brasão. Agora, se ele fez ou não crime ou qualquer outra coisa, isso é um outro problema. Ele será julgado no Conselho de Ética, ocasião em que será cassado, já antecipo meu voto, e aí vai responder regularmente ao processo que já existia desde 2019. Essa delação existia desde 2019 e a própria esquerda abafou isso aí para poder ficar criando a narrativa em cima do Bolsonaro. Então, B, eu te faço uma pergunta. Se você tiver que escolher entre um deputado sabonete, que nunca se expõe para não ficar mal na foto e sempre esconde sua verdadeira intenção, ou aquele que é coerente com o que fala e paga o preço em cima das suas convicções e decisões, qual você prefere? Eu prefiro quem vá pelo direito. Exatamente, e é isso que a gente da direita faz. Mas acontece que o povo não compreendeu isso. Não compreendeu isso, mas é aquela história. Entre agradar a plateia, B, ou ser fiel às pessoas que confiaram em mim para estar lá, que sabem do meu posicionamento, ser fiel ao presidente que endossou a minha candidatura, e ser fiel aos meus princípios e valores, que fazem parte da minha formação há mais de 20 anos, eu formei em Direito em 2003, então são mais de 20 anos, eu acredito que, eu espero que a população amadureça. Agora, as pessoas tratam as questões constitucionais como se fosse briga de torcida, e não é. 99% das pessoas que eu pergunto, que vêm criticar, eu pergunto, mas qual brasão você está falando? Eles não sabem nem que tem dois.
Eles não sabem nem que tem 2. Eles não sabem nem que a decisão é 2019. Quer dizer que o povo é um desinformado a respeito Não do necessariamente, B. É que por conta da velocidade das informações da internet, hoje todo mundo é especialista em tudo. Mas se você traz a pessoa para uma conversa mais direta, ela deveria ter pesquisado mais um pouco em sua grande maioria. Então não é que o povo é desinformado. Hoje tem muita informação e aqueles que querem obter a informação com profundidade têm uma facilidade de fazer isso. O problema é que só se leem as manchetes e aí o pessoal fala, o Polon votou para soltar o cara. Não votei para soltar o cara. Eu votei contra o Alexandre de Moraes. Eu votei contra os arroubos e os absurdos que ele vem cometendo. Então, o que adianta eu ir para a Europa falar que ele está vilipendiando a Constituição, eu ir para os Estados Unidos falar que ele está vilipendiando a Constituição, eu subir na tribuna para falar todo dia que ele está vilipendiando, atacando a Constituição, e aí na oportunidade que eu tenho para frear isso aí, para me posicionar contra isso aí, eu me acovardar porque vai pegar mal, então isso aí seria o posicionamento de um covarde. Deputado, nós já explodimos o nosso tempo aqui, mas Vamos lá. Eu gostaria que o senhor voltasse ao programa. O B, você sabe que você pode perguntar o que você quiser, você me dando a oportunidade de responder, não, e aqui o senhor tem plena liberdade de nós não Só não podemos falar mal de Alexandre Moraes, não sai todo mundo preso aqui. Não, mas também não é tanto assim. Eu acho que está se maximizando. Né? No fundo vem o Elon Musk, que é de outro país, vem interferir. Não interferiu, ele só falou que vai mostrar os arquivos. Acho. Ele só falou que vai mostrar os arquivos. Agora, só para fechar, eu gostaria... tem um deputado federal preso, cara, só porque fez um vídeo. Ele já passou 200 dias para estar no semiaberto, não dão para ele. Isso é um absurdo, mas manda aí. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor o negócio do candidato do PL a prefeito de Campo Grande, né? Pré-candidato, né? Continua sendo o deputado caçado lá, o Rafael Tavares. Rafael Tavares. Nosso pré-candidato Rafael Tavares. Eu gostaria que o senhor voltasse aqui, eu vou terminar esse assunto, porque esse assunto dá um programa. Por quê? Nós recebemos, semana passada, uma farta documentação de que ele fazia rachadinha. Então, eu quero conversar isso com o senhor, não agora, mas numa outra oportunidade. Eu nem trouxe aqui para o programa isso daí, porque eu quero conversar com uma pessoa como o senhor. Vamos marcar um novo encontro, por favor. Semana que vem, pode ser. Eu vou até pedir a gentileza para você compartilhar essa documentação comigo, porque isso não chegou ao meu conhecimento. Vou te mandar essa documentação completa, não é? E gostaria que o senhor explicasse isso, claro, do pré-candidato a prefeito de vocês. Desse tema em específico, como trata do próprio Rafael, seria ele fazer a sua própria defesa, como sou advogado dele. Não adianta, sabe por quê? Porque ele vai vir para a briga, nós queremos explicação. Eu quero objetivo. Que o senhor explique isso daí. Qual é a atitude que vocês vão tomar? Não, tranquilo, eu peço só que me passe a documentação, que eu não tenho, estou tomando conhecimento agora. O Formigão já está possibilidade vou te mandar desse evento ser real ou não, eu vou apurar os fatos. Não, real é porque é documentado, não é coisa, eu não chuto. Não, tranquilo. Aliás, para mim, uma coisa é o seguinte, uma coisa, deputado, só deixa eu pontuar uma coisa para você. Não chuto. Uma coisa é você que já leu e sabe o que aconteceu, você tem um posicionamento. Outra coisa sou eu que sentei aqui agora e recebo essa informação de bate-pronto. Então eu preciso ter a mesma certeza que você tem. O senhor vai ter. Então tá, eu quero espero. Que o senhor volte. Você pode ter certeza que a gente, uma vez tendo acesso a essas informações e elas sendo verídicas, algumas providências serão tomadas, evidentemente. Mas eu peço só a gentileza de eu poder ter acesso a essas informações, porque, como eu disse ao senhor, não faço pré-julgamento de ninguém. Por isso que eu não faria covardia de falar sobre o assunto e o senhor não conhecendo. Porque o senhor tem que ler, organizar aquilo lá e falar, sim, a coisa é assim. O fato é esse. E é o que eu e todo o meu pessoal já fizeram. Que para esse horário aqui eu completo 1.350.000 pessoas nos ouvindo. Excelente. Segundo o Ibope. Excelente. Nós vamos tentar como você saber viu, eu não me acovardo nenhuma pergunta e respondo absolutamente tudo. Isso é bom.
É bom para o senhor... Eu não tenho compromisso com a mentira, com absolutamente ninguém. É bom para o senhor, é bom para mim, é bom para quem ouve. Tanto que eu nunca cheguei com pauta pronta aqui. Sempre Sim, quando eu chego, eu falo, pergunta absolutamente o que eu quiser. Eu também não uso pauta pronta, deputado. E se me perguntasse qualquer coisa agora, eu ia responder conforme a verdade que eu tenho. Deputado, agora, aqui quando se vem com pauta pronta, a primeira coisa que eu convidado a ir embora. Eu pego e jogo fora. Porque excelente. Fazer um programa que já vem pronto, não Rapaz, adianta. Eu fui uma vez com uma entrevista com um outro deputado, e aí o radialista estava perdido, sem saber o que perguntar para mim. Eu falei, cara, pergunta qualquer coisa, o que você tiver curiosidade, aí pergunta. Porque do outro colega, de um outro partido, ele tinha um roteiro, já com as perguntas e respostas escritas. Eu não acreditei. Falei, cara, que entrevista é essa? Meu Deus. Sim, não fica uma coisa espontânea natural, como a nossa. E todo lugar que eu vou, seja veículo regional, nacional, pode ser a Folha de São Paulo, pode ser a Globo, qualquer um que perguntar, a minha postura é sempre a mesma. Pergunta qualquer coisa que eu vou responder. Agora só me dá a oportunidade de responder. Claro. Não, aqui não tem. Aqui é tranquilo. Aqui não tem esse negócio de não fala isso. Não. O senhor é responsável pelo que o senhor fala. Exatamente. E eu responsável pelo que eu pergunto. Mas eu faço um desafio aí para qualquer meio de comunicação. Faz um editorial igual fazem batendo em mim, fazendo Alexandre Moraes, pra você ver o que acontece. Eu não dou 24 horas para estar no inquérito da fake news. O Sérgio Cruz está nos ouvindo, com certeza. Um abraço para ele. Com certeza ele recebeu o recado. Ele vai... Não, o que eu acho interessante é o seguinte, ele é um jornalista já bastante experiente, eu respeito pela sua trajetória. Foi deputado estadual constituinte. Foi da Constituinte. Deputado federal por 2 vezes. Exatamente, eu respeito a sua trajetória. Mas mais que isso, eu respeito a liberdade de expressão. Sim. Então, se o apraz, se de algum modo ele se satisfaz atacando a minha pessoa sem sequer me conhecer, não serei eu que vou tirar uma das poucas alegrias que lhe restam, né? Então deixa ele se divertir. Agora, contra o Alexandre Moraes ele não tem coragem de fazer, porque senão vai pra cadeia. Essa é a gravidade da situação. É contra isso que eu luto. Então, não importa o que você fala, eu vou defender o seu direito de falar, assim, entendeu? Se o senhor defende o direito de falar, ele então vai continuar falando. Exatamente. Se depender de nós aqui, eu não censuro colegas. Eu sei. Nenhum deles. Eles podem... Tem uns que exageram, outros que vêm com medo. Eu aprecio a forma como o senhor vem, de peito aberto. Não, tranquilo. Vai falar, nós vamos perguntar e, consequentemente, vamos ficar mais inteligentes porque temos as duas versões. Tranquilo. Muito obrigado. Agradeço. Bom dia para o senhor. Pra vocês Fica também, marcado o nosso encontro. Não, tanto que eu fui convidado para estar aqui ontem. Eu acabei de pousar de São Paulo, né? Estava vindo de Bruxelas, umas 18 horas de viagem. Ele mandou um WhatsApp para mim, você pode amanhã? Posso, sem problema. Como todas as vezes que me chamou eu vim, todas as vezes me chamar eu vou estar aqui. Eu não me furto, porque o meu trabalho é público, então eu sou obrigado a prestar contas do que eu faço. E as coisas que eu faço com muita convicção do que eu estou fazendo e por quê. Então eu posso, diante de qualquer pessoa que você me perguntar, eu vou responder. Legal.